Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que reflitamos sobre uma data que tem uma significação muito importante, mas que muitas vezes ela atende mais ao impacto do comércio e desconhece até a importância do sentimento. E isso é reflexivo, essas ideias, esses raciocínios, em relação ao chamado Dia das Mães. E nós vamos então nos lembrar que traz todo um sentido fraternal e que é de se esperar que seja o sentimento não de um dia, mas de todo um tempo nas relações entre a família, entre os filhos, por assim dizer. E essa data, Dia das Mães, esse sentimento é cultivado desde a Idade Antiga. Na Grécia, Reia era a mãe dos deuses. Na Idade Média, no advento do cristianismo, e neste, então, passa a ser direcionado para Maria, mãe de Jesus. E só no início do século XX, as mães humanas, de um modo geral, passaram a ter uma data oficial na qual elas eram reverenciadas. Aí pergunta-se por que o mês de maio? A tradição surgiu na Grécia, porque era um mês destinado à deusa Artemisa, que cuidava da fecundidade. E o costume, então, começou através das festas, dos jogos florais, nos quais se pedia a ela proteção, as boas fartas, a família sendo ah, beneficiada por novos membros. E assim esses costumes foram, então, se incorporando por vários costumes dos povos e das pessoas, e até que entra, a partir do século XII, a devoção de 30 dias a Maria, a mãe de Jesus, escolhida então no mês de maio, né? E essa escolha do segundo domingo de maio, aí já vai bem próximo dos nossos tempos, remeter à história americana de Ana Jarvis. A mãe da Ana, a senhora Anne-Marie Reeves Jarvis, morreu em maio de 1905. E a filha, diante da falta que sentia dessa mãe tão querida, imaginou uma forma de homenageá-la. E essa mãe tinha sido uma pessoa assim muito ativa. Ela orientava as mulheres desde condições de higiene, visando diminuir a mortalidade infantil, fazendo com que elas conhecessem os seus direitos sociais, que elas tivessem certeza da dignidade e do valor que cada uma possuía e que realmente ocupassem os seus espaços dentro dos direitos que lhes cabiam. Então, a mãe essa senhora, a mãe da Ana Jarvis, era sim muito querida e ela trabalhava em todas as situações e valores que promovessem e defendessem a paz. E ela morre, e a filha, lembrando a figura de sua mãe, então, o que que ela pensa em fazer? Ela conversa com as pessoas aí, na igreja ali metodista na qual elas pertenciam, ela faz uma reunião, um culto, por assim dizer, enaltecendo o papel que cabia às mães, exaltando-as como transmissora dos ideais maiores da vida, da afetividade, da paz. E, ao término dessa reunião, cada mãe presente recebeu um cravo branco.
E a simplicidade dessa homenagem repercutiu assim de uma forma muito interessante, tanto que os líderes de outras cidades começaram também a fazer esse tipo de homenagem de reunião, até que chega ao governador do estado da Virgínia, e ele então define uma data, 26 de abril, que seria o dia oficial para homenagear as mães. Essa celebração espalhou-se para outras regiões e, em 1914, o então presidente Woodrow Wilson, ele propõe uma data que se oficializasse no país e que se comemorasse todos os anos, no segundo domingo de maio, essa homenagem ao Dia das Mães. E veja bem, essa essa decisão do presidente foi tomada a partir da sugestão da Ana Jarvis, que ficou conhecida como patrona do Dia das Mães. E o importante, então, disso tudo, no Brasil, isso também chegou, o presidente Getúlio Vargas, em 1932, oficializou em todo o território nacional a ser comemorado conforme o modelo americano. Mas qual era o modelo americano? Oferecimento de um cravo, de uma flor branca às mães. E, para aquelas que já haviam partido, uma flor vermelha, uma rosa vermelha, um cravo vermelho. E quando, por exemplo, ela chega, de certa forma, esse Dia das Mães tomou uma conotação tão diferente dessa simplicidade inicial, que Jarvis viu então a sua ideia deturpada. Ela chegou a entrar com uma ação judicial para cancelar a data, porém não teve sucesso. E ela então começou a falar sobre todos os aspectos. Estão comercializando o meu Dia das Mães. Não era isso que eu pretendia. Era um dia de sentimentos e não de lucros. E essas recordações, então, bem, nós vamos já parar por aqui, porque já trouxemos os valores para nós pensarmos exatamente, ah, lembrar, né, que o Dia das Mães não deve ter essa função de gastos para coisas materiais oferecidas para as mamães, mas sim todos os dias do ano, do respeito, na amizade, pelo simples fato de terem oferecido aos filhos a dádiva e da bênção da vida. E se houvesse mesmo uma necessidade de uma lembrancinha, parece-me que no coração das mães, elas é que estariam oferecendo um mimo para cada um dos seus filhos, pelo prazer exatamente de poder recebê-los como os filhos. Então, o Dia das Mães é dia de vida, é dia de realmente lembrar para reeducar as nossas emoções e transformar o campo material num lar de bênçãos e que se transforme, portanto, as nossas emanações de comemoração nesse amor incondicional, lembrando sempre a palavra da mãe que acalma e orienta, e que elas representam, sem dúvida, o, a mãe das mães, ajudando, consolando, sempre aberta a receber os seus filhos. A todas as mamães, portanto, que são, por assim dizer, que não importa se ela é mãe solteira, mãe casada, mãe largada, mãe desquitada, mãe divorciada, é mãe. Pelo simples fato de ser mãe, todos os nossos homenagens, todo o nosso carinho e que realmente sejam sempre, cada uma delas, em relação aos seus filhos, aquele porto seguro, sempre prontas
a dispensar o amor, as bênçãos do Pai. E nós paramos por aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde.